Galerinha, uma pergunta muito interessante do colega. Professor, por que no final do dia ou no amanhecer do dia o céu fica mais alaranjado ou mais róseo, né? Fica bonitaço? Por que isso acontece? Nós já vamos ver na hora que eu te mostrar os índices de refração de cada cor, né? E nós vamos calcular a refração de cada cor. Tu vai ver por que cada cor chega com um determinado ângulo e dependendo da hora em que tu olha tem uma cor se destacando em função de ser ela que está chegando no teu olho com mais intensidade. Vai ficar bem claro isso já. Só para a gente não passar em branco, eu vou fazer um exercíciozinho de exemplo para te estimular a fazer de repente todo o resto da página. Oh, beleza, hein? Então lá, página 34, exercício 5, vou fazer de exemplo para vocês. Um raio de luz se propaga do meio 1, cujo índice de refração vale raiz de 2, esse então é o N1, para outro meio 2, seguindo a trajetória indicada na figura. Essa foi a trajetória. O ângulo limite para esse par de meios vale... ele não pediu o ângulo limite naquela situação, porque não existe ângulo limite nessa situação, concorda comigo? Por que não existe? Porque a velocidade diminuiu, porque o ângulo diminuiu, porque o raio se aproximou da normal e a reflexão só ocorre quando o raio se afasta. Porém, ele pediu o ângulo limite para esse par de meios. Então eu vou ter que calcular, até porque não tem a opção não existe. Se tivesse a opção não existe, até seria de se pensar, né? Mas ele quer que eu calcule então. Claro que isso só ocorreria se a luz fosse do meio 2 para o meio 1. E se fosse uma questão discursiva, vale o comentário. Vale observar que o ângulo calculado só vale quando a luz vai de tal meio para tal meio. Se for uma questão discursiva, isso enriquece totalmente a tua resposta. Mas vamos lá. Ele deu esse índice de refração. Tem como calcular o outro, gente? Me ensina então, quero ver. N de chegada, que bonito. Seno de chegada é 45. É o N2. Seno de saída, 30 graus. N1 ele disse que é raiz de 2. Seno de 45, tu tá craque, não precisa mais nem olhar. Raiz de 2 sobre 2. N2 e seno de 30, 1 sobre 2. Elimina esse 2 com esse 2. N2 deu raiz de 2 vezes raiz de 2, que é 2. Já que o N2 deu 2, eu posso calcular o seno do ângulo limite? Posso, porque seno do ângulo limite é o N menor sobre o N maior. Pronto. Então ficou que o seno do ângulo limite é N menor, raiz de 2, sobre 2. Que raiz de 2 sobre 2, o seno vale... Aí o aluno poderia pensar, professor, mas não, deveria ter saído por aqui o raio se fosse 45 graus, que é o ângulo limite, né? Deveria ter sido o caso limite, mas não, é daqui para cá que deveria ter acontecido isso, né? Certo? É no sentido oposto, letra C. Então, mais um exemplozinho de ângulo limite, né? Usamos a segunda lei da refração, a lei Snell-Descartes, calculamos o N que faltava, e depois usamos a ideia de que o seno do ângulo limite é N menor sobre N maior. Eu vou te confessar, cara, que quando eu fui pro vestibular, eu não decorei essa história do N menor sobre N maior. Eu decorei o que era o caso limite. Então, quando caiu reflexão total, eu fiz um desenhozinho bem bobo assim, ó. É o caso limite, concorda comigo? Chamo esse ângulo de L, porque é o ângulo limite. Lembro que esse aqui vale... E aplico a lei. NA vezes seno de L é igual a NB... vezes seno de 90. Seno de 90 é 1. O NA que está multiplicando passa. E é claro que tem que ser o N menor sobre o N maior, até porque se a velocidade aumentou, né? O ângulo aumentou, a velocidade aumentou. Se a velocidade aumentou, é porque o N diminuiu. Então o NB é menor que o NA. Certo? Então eu preferia deduzir na hora. Até porque não é a UFSC não vai te dar isso, tá? Eu duvido que a UFSC te dê isso. Ou tu decora de fazer exercício, certo? Ou então tu lembra o que é o caso limite e aplica a lei Snell-Descartes que a UFSC fornece. Essa foi a minha saída para o meu vestibular. E tu tem que ver qual é a melhor para ti, né? Certo? Tem gente que é bom de decoreba, prefere decorar e usar aquilo. Tem gente que gosta de raciocinar e prefere fazer um estudozinho na hora. Tudo bem? Então tens que ver o que tu acha melhor. Beleza, deixa eu ver aqui. Ah, bonito isso aqui, cara. Uma deduçãozinha, tava com saudade de fazer uma dedução para ti. Vou te mostrar como é que se deduz a fórmula para calcular a profundidade aparente, né? Aquela história do índio pescando, lembra? O índio vai pescar e ele sabe que não pode jogar o arpão
né, onde ele está vendo peixe devido à refração. Claro que é uma consciência intuitiva passada de pai para filho, não é um cálculo físico, né? Aqui nós vamos aprender a calcular a diferença entre a profundidade que tu observa e a profundidade que de fato existe.